Excelências, senhoras e senhores professores, senhoras e senhores, caros formandos. Que sejam minhas primeiras palavras de sinceros agradecimentos aos caros formandos em Relações Internacionais da Universidade de Brasília por me terem concedido a honra da escolha para patrono de sua turma. Mesmo sabendo antecipadamente que, em razão de minhas responsabilidades profissionais aqui na AIA, poderia eu não estar fisicamente presente nesta cerimônia de colação de grau, mantiveram sua escolha, o que me sensibiliza profundamente. Meus pensamentos, apesar da distância física, se voltam hoje a todos vocês que embarcam em nova etapa de suas vidas. Alexander, Ana Patrícia, Antônio Felipe, Ariana, Bianca, Bruna, Celso Mateus, Cláudia Maria, Corina, João Augusto, Lígia, Luana, Luiz Felipe, Luísa, Marlon, Mateus, Micael, Pedro Henrique, Rafael José, Rebeca, Samanta, Tatiana, Vivian e Vanessa. Sou-lhes igualmente grato por proporcionar-me a ocasião de estar de novo em companhia dos professores homenageados, como o paraninfo professor Eiichi Sato, meus diletos colegas de toda uma vida acadêmica. Posso assegurar aos caros formandos que não pode haver satisfação maior para um professor do que ver sua mensagem captada pelas novas gerações. Ao me concederem o privilégio de dirigir-lhes, nesta grata ocasião, esta mensagem por teleconferência, permito-me deter-me por breves minutos nas características prevalecentes no mundo de nossos dias, nesta segunda década do século XXI, tais como se configuram aos olhos de um jus internacionalista. O mundo em que vivemos, que se tenta caracterizar como globalizado, conta com mais de 1 bilhão de pessoas sem moradia adequada, vivendo em condições infra-humanas e com sua força de trabalho submetida às vicissitudes do mercado, com a desregulamentação das condições laborais. No mundo dito globalizado, há hoje mais de 120 milhões de desempregados e 700 milhões de subempregados. Os avanços logrados pelos esforços e sofrimentos das gerações passadas, inclusive os que eram considerados como uma conquista definitiva da civilização, como o direito de asilo, passam hoje por um perigoso processo de erosão, como revelam os mais de 70 milhões de refugiados, deslocados internos, imigrantes indocumentados em diferentes latitudes à busca de condições dignas de vida. Não é de difícil constatação, no cotidiano de cada um, o processo de degradação paulatina a que vêm sendo submetidos em tantos países, por exemplo, os direitos à educação, à saúde, à moradia, sem os quais o próprio direito fundamental à vida vê-se ameaçado. O abismo socioeconômico que se aprofunda entre os países e no interior das nações, entre segmentos da população,
é visto por muitos com complacência como uma fatalidade irreversível. Contra os rumos da atual evolução da economia mundial, em ritmo avassalador, e ante a confissão despudorada dos Estados de sua pretensa irresponsabilidade no domínio econômico e social, os marginalizados e excluídos contam apenas com uma esperança ou um meio de defesa: o da reasserção e vindicação de seus direitos. Não há jamais que perder de vista que o Estado foi originalmente concebido para a realização do bem comum e não para a satisfação egoísta de interesses privados. O Estado existe para o ser humano e não vice-versa. Já não é possível compreender o mundo de nossos dias a partir de um prisma tão só político ou econômico. Há que ter igualmente presente todo um sistema de valores e, em seu âmbito, o papel central reservado aos direitos da pessoa humana. Não podem o Estado e outras formas de organização política, social e econômica eximir-se de tomar medidas de proteção redobrada dos seres humanos, particularmente em meio às incertezas e perplexidades desta transformação de época que testemunhamos e vivemos. Mais do que uma época de transformações, vivemos uma verdadeira transformação de época, em que o avanço científico e tecnológico paradoxalmente gera uma crescente vulnerabilidade dos seres humanos face às novas ameaças do mundo exterior. O curso de que vocês hoje, caros formandos em Relações Internacionais, de nosso querido IRREL, da Universidade de Brasília, são egressos, tem sido pioneiro em nosso país em proporcionar uma nova visão que desenvolva a capacidade das novas gerações de estudiosos de compreender melhor o entorno do mundo em que vivemos, livres do cerceamento das chamadas especializações e subordinados antes aos cânones da integridade ética. A atenção volta-se à realização da vocação de cada um para uma vida integral, de início tão limitada pelas vicissitudes do ingresso em carreiras de conhecimento especializado. Este último, estandardizado e pré-determinado, separa o estritamente profissional dos demais aspectos da vida de cada um e, portanto, não realiza nem satisfaz. O espírito universitário que cultivamos e buscamos transmitir é o de, primeiro, compreender o mundo, mediante o cultivo e a transmissão da cultura, para responder aos desafios do seu tempo, do tempo de cada um, por uma opção de vida pessoal. Em nossa atual realidade mundial, sem parâmetros definidos e, portanto, tão ameaçadora, diversificam-se as fontes de violações dos direitos da pessoa humana e surgem novas formas de discriminação. Para enfrentá-las, afirmam-se com ainda maior vigor os direitos da pessoa humana. Nunca, como em nossos dias, se tem propugnado com tanta convicção por uma visão integral dos direitos humanos a permear todas as áreas da atividade humana, civil, política, econômica, social e cultural. Nunca, como na atualidade, tem-se insistido tanto nas vinculações da proteção do ser humano com a própria construção da paz e do desenvolvimento humano. Nunca, como no presente,
tem-se avançado com tanta firmeza uma concepção tão ampla da própria proteção, a abarcar a prevenção e a solução durável permanente dos problemas de direitos da pessoa humana. A consciência humana reage hoje prontamente aos desafios com que se confronta. Com efeito, os grandes desafios de nossos tempos, como a proteção do ser humano e do meio ambiente, o desarmamento, a erradicação da pobreza crônica e o desenvolvimento humano, a segurança humana e a superação das disparidades alarmantes entre os países e dentro deles, esses desafios têm incitado a revitalização dos próprios fundamentos e princípios do direito internacional contemporâneo, tendendo a fazer abstração de soluções jurisdicionais e espaciais, territoriais clássicas e deslocando a ênfase para a noção de solidariedade. Também tende a assegurar a aplicabilidade direta das normas internacionais de proteção da pessoa humana no direito interno dos Estados. A agenda internacional de nosso século, das Nações Unidas, tem sido formada pelo grande ciclo das conferências mundiais da ONU, iniciado na década de 90, no qual tenho tido o privilégio de participar sucessivas vezes e que prossegue em nossos dias. Ainda há pouco, no dia 8 de novembro passado, tive a honra de intervir, em nome da Corte Internacional de Justiça, na segunda Conferência Mundial sobre o Direito à Educação, realizada em Bruxelas. O denominador comum deste grande ciclo de conferências mundiais das Nações Unidas tem sido claro: a legitimidade da preocupação da comunidade internacional como um todo com as condições de vida dos povos em toda parte e com atenção especial aos segmentos sociais mais vulneráveis. Não poderia concluir esta mensagem aos caros formandos em Relações Internacionais do IREL da Universidade de Brasília sem um tom de esperança. A complexidade dos desafios com que se defronta o mundo de hoje não o torna necessariamente pior do que o de ontem. Com o avanço dos meios de comunicação, jamais houve tanto intercâmbio internacional e tantas oportunidades de aproximação entre os povos como atualmente, favorecendo como nunca o discernimento e a empatia. Vivemos hoje em um mundo mais transparente, ainda que persista o risco da massificação e consequente perda de valores. Mas é inegável que amplas vias de entendimento se encontram hoje disponíveis, mais do que em outras épocas. A própria universidade, ademais da função docente e social que representa em cada país, dificilmente se realizaria sem a função supranacional que lhe pertence por uma exigência intrínseca. O acesso corrente à massa de informações pelos meios eletrônicos deve, porém, dar-se sem prejuízo da capacidade de reflexão, discernimento e crítica. Somos chamados a repensar todo o universo conceitual em que nos formamos, em nossa visão tanto do sistema internacional como em nível nacional, das instituições públicas, a começar pelo próprio Estado em uma sociedade democrática. Ademais, tem-se multiplicado nos últimos anos os órgãos internacionais de supervisão dos direitos humanos e os tribunais internacionais, aos quais hoje têm acesso os indivíduos em graus e condições distintos.
já não mais se questiona a personalidade e a capacidade jurídicas internacionais do ser humano. Vivemos hoje a era dos tribunais internacionais, cuja missão comum é gratificante ao restituir às vítimas a fé na justiça humana, como tenho podido presenciar nos anos em que servi e presidi a Corte Interamericana de Direitos Humanos e agora aqui na Haia, na Corte Mundial das Nações Unidas. O certo é que nos cabe, a cada um de nós, encontrar respostas aos desafios de nossos tempos. Cada um deve viver no seu tempo e tornar assim possível a configuração do elo entre as gerações. Em lugar algum se aprofunda o diálogo intergeneracional de modo mais gratificante do que na universidade. É este um atributo que lhe pertence por uma exigência intrínseca, o do encontro harmônico entre as gerações, o da convivência harmônica entre o tempo de cada um. Os caros formandos em Relações Internacionais da querida Universidade de Brasília, ao colherem hoje os frutos de um importante ciclo de suas vidas, o dos estudos de graduação, ao saborearem na companhia de seus familiares e amigos a merecida alegria desta formatura, saberão certamente guardar consigo, a par dos conhecimentos adquiridos, as lições do cotidiano dos anos de universidade. Levarão consigo, ademais, nossa esperança de que saberão preservar sua independência de espírito, o imprescindível espírito crítico, cada vez mais raro em nossos dias, e, no entanto, tão essencial na construção de uma ordem social mais justa do que a que lhes foi legada. Estarão, assim, como externado em seu juramento na cerimônia de colação de grau, através do trabalho do cotidiano, contribuindo para elevar a criatura humana e buscar a união dos seres humanos e dos povos. Aos caros formandos em Relações Internacionais, que, imbuídos deste propósito, embarcam hoje em nova etapa de suas vidas, estendo meus mais sinceros votos de boa sorte e de muitas felicidades em sua vida profissional e, sobretudo, pessoal. Muito obrigado pela distinção da atenção com que me honraram.